que abram suas Bíblias comigo em Marcos capítulo 9, dando continuidade às exposições no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 9, a exposição será do verso 9 até o verso de número 13. Marcos capítulo 9, verso 9 até o verso de número 13. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos, mais uma vez, orar ao nosso Senhor. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, neste momento, e eu te peço, Deus, que o Senhor, como pedi pela manhã, que me uses, Pai, na pregação da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja exposta com clareza, sem qualquer tipo de impedimento, Pai, que não haja obstáculos em mim, que não tenha obstáculos nos ouvintes, Pai, na proclamação da Tua Palavra. Usa-me com poder, usa-me com graça, unge-me com o Teu Santo Espírito, faz-me, Senhor, transbordar da Tua Palavra e anunciar a Tua Palavra com clareza diante do Teu povo. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através da pregação do Teu Evangelho e o Teu nome somente. E edifica, Senhor, a Tua igreja através da Tua Palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Nós agora chegamos, meus irmãos, a uma passagem do texto de Marcos que vem logo após um momento de fato muito glorioso que nós tivemos a graça de aprender um pouco acerca daquilo que aconteceu ali no monte. Quando nós ouvimos, na exposição do domingo passado, o nosso Senhor Jesus Cristo manifestando diante dos olhos de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a sua glória. O Senhor Jesus Cristo revelando antecipadamente aquilo que haveria de acontecer com ele no seu corpo glorificado. E aqueles homens tiveram o privilégio de contemplar aquilo. Não somente eles, mas também o próprio Elias, que ali apareceu, o próprio Moisés, que desejou ver o próprio Deus. E então ali teve a graça de contemplar Deus em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus. Ele não havia contemplado isto antes. Ele contempla aquilo ali, antecipadamente. A glória de Cristo sendo revelada. A sua divindade sendo manifesta com muita clareza. Não deveria existir qualquer tipo de dúvida agora na vida daqueles homens sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, meus irmãos, eles tiveram de contemplar esta coisa gloriosa e de ainda ouvir as palavras do próprio Senhor, que falou ali naquela ocasião, dizendo: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. A Ele vocês devem ouvir.
Aquela ocasião ali, meus irmãos, marcou a vida de Pedro, marcou a vida de Tiago, marcou a vida de João. E como vimos, o próprio Pedro posteriormente vai falar que viu a majestade do Senhor ali, quando contemplou o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestando de modo tão glorioso diante dos seus olhos. A vida deles nunca mais foi a mesma depois daquilo. Marcado ficou. Como não ficar contemplando coisa tão gloriosa que nós aguardamos contemplar um dia quando estivermos com o nosso Senhor na glória? Nós também contemplaremos o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra do nosso Senhor nos diz. Mas é interessante, meus irmãos, que depois que tudo aquilo apareceu e tudo aquilo aconteceu tão glorioso, no final do texto, eles não veem mais os profetas representados em Elias, não veem mais Moisés, a lei sendo revelada ali e então tipificada, apresentada, representada pelo próprio Moisés naquela ocasião, eles simplesmente contemplam o próprio Cristo diante deles. Então o texto continua dizendo agora no versículo 9, que eles desceram do monte. E de fato, meus irmãos, era necessário que Cristo descesse do monte. Ainda que Pedro desejasse estar ali, ele diz, bom é estarmos aqui. Um desejo maravilhoso estar junto ao Senhor, mas Cristo teria de descer realmente. Por que razão? Porque era necessário que ele padecesse. Ele teria de seguir o caminho da cruz. Ele teria de seguir o caminho da humilhação. Foi para isto que ele foi chamado. E então, meus irmãos, nós encontramos aqui o texto dizendo, no versículo 9, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então vejam que eles não permanecem lá. O desejo de Pedro não foi realizado ali. Eles descem então do monte e então o Senhor Jesus Cristo imediatamente, meus irmãos, vai falar algumas coisas que são muito semelhantes ao que já ouvimos em outras ocasiões. Em milagres que ele fez, em coisas extraordinárias na sua obra, como nós contemplamos aqui em algumas exposições, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo em alguns momentos diz assim, olha, não divulgue, não falem isso para ninguém. E mais uma vez aqui o Senhor Jesus Cristo vai dizer isso para os seus discípulos, mas imaginem a situação. Eles contemplaram aquilo tão glorioso e o Senhor diz, não devem falar isto. Imagina, deve ser difícil, hein? Você contemplar aquilo e como você guardar aquelas palavras para você. Talvez alguém tenha chegado para perguntar para eles, e aí, como é que foi ali em cima do monte? O que é que eles vão dizer? Eles não poderiam falar absolutamente nada. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse para eles. Mas há uma distinção aqui. Diferente das outras ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo disse, olha, não fale nada. Há um tempo determinado. Nas outras ocasiões ele não falou até determinado momento. Mas aqui ele vai dizer, não falem, não divulguem o que vocês viram no monte, na minha transfiguração, até, ele vai dizer, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, é uma ocasião. Depois que isso acontecer, vocês poderão falar livremente acerca daquilo que vocês contemplaram no monte. Vocês poderão falar sobre a minha glória, vocês poderão falar sobre a minha majestade, mas, por agora, vocês não devem fazer isto. Vocês não devem falar sobre o que acontecerá com o Filho do Homem, com o Senhor, com Cristo, com este Cristo bendito. Não falem. E é interessante nós percebermos isto, meus irmãos, porque ele está querendo revelar com isto que há um tempo determinado. E também, meus irmãos, que ele não quer que haja qualquer tipo de impedimento para o seu caminho.
Porque se aquilo fosse divulgado, talvez antecipadamente, poderia ser um obstáculo para os caminhos de Cristo até a cruz. Ele estava indo para Jerusalém. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está realmente fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer e está determinado a cumprir. Ele sabe que deve ir até a cruz. Ele falou isso anteriormente para os discípulos. Acharam estranho aquilo. Depois, no Monte da Transfiguração, o diálogo com Elias e Moisés é sobre a cruz de Cristo. Talvez até naquela ocasião sendo encorajado por estes homens. Então aqui, meus irmãos, ele está determinado que nada seja um obstáculo. Até que eu ressuscite, vocês poderão falar isto livremente. E nós sabemos, meus irmãos, estes homens, eles atenderam. Eles, como vemos no verso seguinte, eles guardaram a recomendação do Senhor Jesus Cristo. Mas como falei em outras ocasiões, quando me deparei com isto, quando o Senhor manda se calar e não falar. O que você pensa sobre esse texto agora, no que diz respeito a você? Nós devemos falar a respeito deste Cristo ou devemos permanecer calados? Nós devemos permanecer com os nossos lábios fechados ou devemos falar acerca disto? Meus irmãos, todos nós que conhecemos a palavra do Senhor, todos nós que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, nós temos plena convicção de que este Cristo, ele padeceu, foi sepultado, mas ressuscitou. Será que nós devemos permanecer com os nossos lábios calados ou nós devemos agora abrir a nossa boca para testemunhar a respeito da glória deste Cristo que foi morto, sepultado, mas ressuscitou? Meus irmãos, é exatamente isto que nós devemos fazer. E nisto, meus irmãos, consiste todo o Evangelho. E é justamente isto que eu sou chamado para fazer como pastor, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, falar sobre isto o tempo inteiro, sobre Cristo e este crucificado, sobre toda a sua obra da redenção. E você, como muitas outras vezes já falei aqui, são chamados a testemunhar acerca dele. Mas o que você tem feito? Será que você tem guardado esta verdade gloriosa para você? Ou você tem sido alguém que tem colocado a luz no alqueire para que os outros possam então contemplar este Cristo e possam igualmente a você serem salvos? O que é que você tem feito com isto? O que é que você tem feito com o testemunho de Cristo? Não podemos, meus irmãos, nos calar. Não podemos guardar estas verdades somente para nós. Isto é terrível. Isto é de um egoísmo terrível. E isto também, meus irmãos, é uma grande demonstração de desamor pelo perdido. Se eu amo aqueles que estão perdidos neste mundo, se eu amo aqueles que não conhecem a Cristo, o que eu desejarei é falar sobre este Cristo. Eu não desejarei falar acerca de mim, sobre minha vida, sobre meu testemunho, sobre o que eu fiz, sobre o que eu deixei de fazer. Eu sou chamado a falar de Cristo. É exatamente isto. Então, se você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, se você foi salvo pelo Senhor, você deve se empenhar nisto. Em todas as ocasiões em que o Senhor conceder graça a você para falar. E não importa quem seja essa pessoa. Não importa. Não conhece a Cristo. É o mais perverso dos homens. Um homem horripilante. Que você pensa assim, eu não quero estar perto desse homem nunca. Este homem precisa de Cristo. E se você que conhece a Cristo não falar, quem falará? Se você que conhece a Cristo não testemunhar sobre ele, se você que conhece essa verdade pura e simples não falar, como essas pessoas poderão abandonar os seus pecados e se voltar para Cristo? Dever seu.
responsabilidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a fim de que este Evangelho glorioso do Senhor e o reino de Deus possa se expandir por todos os confins da terra. Confiado à Igreja foi este Evangelho, não somente a mim. A todos nós fomos chamados a nos envolver com isto hoje. Mas naquela ocasião, sobre a glória de Cristo e a sua transfiguração, eles foram impedidos de falar. Fiquem em silêncio até que eu ressuscite. Até que eu ressuscite. Então o texto, no versículo de número 10, nos dirá que eles guardaram a recomendação. Eles guardaram aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, eles foram obedientes àquelas palavras, mas então surge uma pergunta, surge uma dúvida na cabeça deles, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. É um questionamento, meus irmãos, aqui não sobre a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Eles estão em referência e uma dúvida e um questionamento sobre a ressurreição de Cristo. Eles ficam em dúvidas com aquilo ali, porque há algumas outras coisas na cabeça deles que os confundem grandemente, como veremos um pouco mais à frente. Eles pensam assim, morte, para que ele ressuscite, ele tem que morrer. Vejam, meus irmãos, que a realidade da morte do Senhor Jesus Cristo, para eles ainda é algo que é como se eles não estivessem ainda querendo admitir aquilo. É como se eles ainda estivessem relutantes a esta realidade de que Cristo tem que morrer. Mas Cristo já falou isso várias vezes. E ele disse na exposição que nós vimos ainda no capítulo 8 de Marcos, ele vai dizer, é necessário. Mas ainda assim, meus irmãos, eles olham para estas realidades e ficam achando isso algo muito estranho. Como isso pode acontecer? Cristo vai à cruz, para que ele ressuscite, ele tem que morrer como o meu Redentor, como o Filho do Homem, como o Rei. Morrerá nesta cruz. Que ele fala, que é dito acerca do que acontecerá com ele. Eles acham aquilo de fato estranho. Há alguma confusão na cabeça deles sobre isto. Alguma confusão acerca da própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo também aqui. Mas vejam, meus irmãos, esta realidade sobre a ressurreição de Cristo é de fato algo glorioso e se trata, meus irmãos, de uma verdade para a Igreja do Senhor Jesus Cristo que é inegociável. E nós somos, meus irmãos, aqueles que devem verdadeiramente olhar para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo como algo maravilhoso e algo certamente necessário, como necessária é a morte do Senhor Jesus Cristo. E nós somos aqueles, meus irmãos, que são chamados a se envolver grandemente com esta bendita obra da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, crendo nisto, sem nenhuma dúvida acerca desta realidade. Como no texto que nós lemos, inclusive, de 1 Coríntios, capítulo número 15. Vejam, meus irmãos, que o falar sobre a ressurreição de Cristo para o próprio apóstolo Paulo, inclusive, faz parte do seu evangelho anunciado. Se nós olharmos para 1 Coríntios, capítulo de número 15, nós encontramos o apóstolo Paulo falando as seguintes palavras, logo no início. Ele vai dizer assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncio, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, o evangelho, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é o Evangelho de Paulo. Morte, sepultamento e ressurreição. Isto é o que ele anunciava.
O apóstolo Paulo, ele não deixava de falar sobre a obra completa de redenção do Senhor Jesus Cristo em favor de pecadores indignos como eu e você. Então vejam, meus irmãos, que isto é algo realmente, como eu falei, inegociável. Você não pode abrir a boca para dizer que é cristão se você não crê na ressurreição de Cristo, se você não crê na ressurreição dos mortos. É vão tudo, na verdade. Tudo se torna vão quando nós não cremos nestas realidades. A pregação do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, de nada vale. A nossa fé, de nada vale. É isso que o próprio apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Ele vai falar acerca disto. Se Cristo não ressuscitou, tudo isso é vão. Tudo isto é vão. Basta você ler 1 Coríntios, capítulo 15, que você encontrará declarações tão fortes como estas. Tudo vão. A ressurreição, de fato, meus irmãos, é algo glorioso para nós. E é uma verdade que, como falei quando nós lemos sobre a revelação da vontade de Deus, não é algo que deve ficar na nossa mente simplesmente como realidades acerca do que Cristo fez neste mundo. Porque nós podemos ter convicção acerca destas coisas, mas talvez nós não vivamos segundo elas. Talvez nós não experimentemos verdadeiramente o que significa a ressurreição de Cristo. É tão ruim, é ruim demais você crer nestas verdades, mas não realmente viver segundo esta verdade. Porque, meus irmãos, o fato de que Cristo ressuscitou, você deve crer. Se você não crê nessas verdades, fale comigo, porque é necessário que você compreenda essas coisas. Se você não crê nisto, há algo errado com você, é necessário que você fale. Mas se você crê nesta realidade, e se você sabe que você foi morto com Cristo e ressuscitou com Ele, o que isto requer de ti? O que isto requer de nós? Meus irmãos, nós não temos nada que nós creiamos neste mundo acerca do Evangelho do nosso Senhor que não exija de nós algo neste mundo. E geralmente, tudo isto gira em torno de viver para o Senhor. De viver piedosamente diante do Senhor. Tudo, assim como a ressurreição. Porque, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós lemos aqui, em Colossenses capítulo 3, verso 1. Se nós ressuscitamos com Cristo, em que nós devemos pensar? O que deve preencher a nossa mente? Como nós devemos viver neste mundo? Colossenses capítulo 3, verso 1, nos diz isto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Meu irmão, se você foi salvo por Cristo, por este Cristo que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, e se você se diz um verdadeiro cristão, que experimentou e foi alvo desta gloriosa e bendita obra da redenção, você será alguém que viverá realmente em conformidade com a palavra do Senhor. Você viverá piedosamente. Não tem outro caminho. Se você tem vivido de modo estranho a isto, você tem negado a realidade daquilo que você proclama, talvez, diante de muitas pessoas. O que é que o mundo vê em você? Será que aqueles que estão ao seu redor, por onde você caminha, podem olhar para você e dizer: este irmão, esta irmã, esta pessoa conhece a Cristo. Eu vejo Cristo nessa pessoa. Porque quando nós buscamos viver piedosamente, quando nós buscamos viver segundo o Evangelho do nosso Senhor, nós estamos nos conformando a Cristo. É Cristo que tem que ser visto em nós.
nos nossos atos, nas nossas palavras, na nossa vida, na nossa conduta, em exatamente tudo aquilo que nós fizermos neste mundo. Mas a realidade, meus irmãos, é que na minha e na sua vida ainda há muitas falhas que nos distanciam desta realidade. Não somente na sua, na minha também. Mas o que o mundo tem visto em você? O que tem sido o seu testemunho neste mundo? O que você tem revelado? A sua conduta. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo e ressuscitou com Ele, você vai revelar Cristo na sua vida. Isto tem de ser revelado na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Mas, infelizmente, aqueles que abrem a boca neste mundo para dizer que conhecem o Senhor Jesus Cristo, que morreram com Ele, foram sepultados e ressuscitaram, são aqueles que mais estão envolvidos com todo tipo de pecados neste mundo, que ao invés de revelar a fragrância do Evangelho, Cristo envergonha o Evangelho. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de sermos estes homens e estas mulheres que envergonham o Evangelho de Cristo neste mundo. Vivamos realmente como homens e mulheres que foram alvo e experimentaram realmente esta bendita obra completa da redenção, que envolve morte, sepultamento e ressurreição. Nós ressuscitamos com Cristo. E esta realidade, meus irmãos, da redenção, ou melhor, de Cristo ser ressurreto, da ressurreição, como diz Paulo em 1 Coríntios, é uma verdade não somente acerca de Cristo, mas é uma realidade bendita no que diz respeito a todos nós que fomos salvos. Nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Ele, a primícia. Ele foi aquele que ressuscitou primeiro. E nós ressuscitaremos também um dia. Meus irmãos, isto é maravilhoso para nós. Um dia todos nós morreremos. Uma certeza que você pode ter nesta vida é que um dia você morrerá. A não ser que o Senhor volte antes. Mas você morrerá. E a nossa esperança realmente é que nós ressuscitemos como Cristo. Assim como Cristo foi ressurreto, corpo perfeito e glorificado, nós que fomos salvos por Cristo, como nós lemos aqui na pergunta de número 87 do Catecismo Maior de Westminster, nós ressuscitaremos para a vida eterna. Veja, nós ressuscitaremos para viver com nosso Senhor de eternidade a eternidade em glória. A nossa esperança não se resume a esta vida, não. É muito superior a isto. Os homens deste mundo que não conhecem a Cristo é que se apegam e a sua vida se resume a esta vida, mas como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, não se limita a esta vida. Um dia nós ressuscitaremos e habitaremos com o nosso Senhor em glória. A doutrina da ressurreição dos mortos é realmente algo extraordinário. Devemos crer que Cristo ressuscitou e que, semelhantemente a Ele, nós ressuscitaremos. Mas há aqui, meus irmãos, no que diz respeito aos discípulos, uma confusão. Por quê? Porque, meus irmãos, ali naquele contexto existiam alguns tipos de ensinos que eram contrários a isto. E ensinos que também confundiam a cabeça dos discípulos naquele momento. E isso aconteceu ali. Quem foi que confundiu a cabeça destes homens naquela ocasião? E é interessante que eles vão mudar de uma pergunta sobre a ressurreição para uma outra pergunta relacionada a um homem chamado Elias. Então, versículo número 11, eles vão interrogar ao Senhor Jesus Cristo. E então interrogaram-no dizendo, porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Vejam, esta é a primeira pergunta deles. Como pode falar isso? É como se eles estivessem querendo dizer assim, meus irmãos, como é que Cristo pode falar acerca destas coisas se o precursor dele, aquele que deveria vir antes dele,
não veio. Como Cristo pode falar sobre ressurreição, como Cristo pode falar sobre estas coisas, sobre restauração e tantas coisas, se o seu precursor não veio? Por que razão eles pensam isto? Os escribas falaram isto. Os escribas dizem que são os mestres da lei, os conhecedores das verdades do Antigo Testamento. Eles falavam isto. E, meus irmãos, eles estavam certos. Elias teria de vir antes. Quanto à ordem, certíssimos. Eles sabiam o que Malaquias fala no Antigo Testamento. Malaquias, capítulo de número 4, a partir do verso 5, nós encontramos as seguintes palavras. Último livro do Antigo Testamento. A partir do versículo 5, diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esses homens conhecem isto aqui. Esses homens sabem disto. E estes discípulos, eles estão com pressupostos dos ensinos destes homens ali. É necessário que ele venha primeiro. É justamente isto que dizem os escribas. E é justamente isto que diz a Escritura. Contudo, ainda que tivessem uma interpretação no que diz respeito à ordem correta, eles tinham uma visão escatológica um pouco confusa. Este Elias, quando ele virá? Eles pensavam assim: Elias não veio ainda. Tem alguma coisa errada aqui. Como essas coisas podem acontecer agora se Elias não chegou? Opa! Então isso embaralhou certamente a cabeça dos discípulos naquela ocasião. Talvez, inclusive, o próprio encontro com Elias ali em cima, no Monte da Transfiguração, para muitos até tenha trazido algum tipo de confusão. E agora, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Então, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo não os deixa sem uma explicação apropriada das coisas. Então, nós encontramos no versículo de número 12 as seguintes palavras. Então ele, o Senhor Jesus Cristo, lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Meus irmãos, naquele período, o povo tinha uma grande expectativa de que Elias viesse com o seu reino, para inclusive livrá-los das mãos dos seus opressores. E eles aguardavam de fato uma presença real do próprio Elias. Era essa a expectativa que eles nutriam. Porque a palavra, em algumas ocasiões, falam acerca de um Elias que virá. Mas eles esperam isso e aguardam com grande expectativa, mas o que é que o Senhor Jesus Cristo aqui vai dizer? Elias já veio. Elias já veio? Como assim? Sim, Elias já veio. Mas quem foi Elias? Elias foi um grande profeta do Senhor do Antigo Testamento. Um homem que, sem temor, por mais que algumas ocasiões revele grande temor, ele estava ali para se voltar contra perversos pagãos. Jezabel, homens maus, idólatras, feiticeiros, pessoas as mais perversas naquele contexto em que ele viveu. E ele se comportava de modo distinto, ele comia coisas diferentes. Era interessante a realidade e a vida daquele profeta chamado o profeta Elias. E ele se volta ali contra aqueles que estavam envolvidos com adoração a Baal. Nós encontramos isto em 1 Reis, capítulo 18. E ele fez grandes atos ali no meio daqueles homens maus.
Interessante, a ponto até de, com ironia, né? Até zombar. Você pode encontrar em 1 Reis, capítulo 18, verso número 27, coisas realmente impressionantes que o próprio Elias fez no passado. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 27, diz assim: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Ele está zombando deles: cadê o Deus de vocês aí, que não faz nada? De repente ele está dormindo. Alguma coisa aconteceu, eu não sei. Ele estava zombando de fato. Ele sabia que só existia um único Deus vivo e verdadeiro, e ele estava plenamente persuadido disto. Então Elias, ele foi um grande homem, um grande profeta, representando ali, como vimos na exposição passada, os profetas. Ele aparece diante do Senhor Jesus Cristo. Mas então, meus irmãos, quando ele olha e aponta para esta realidade, também há uma outra realidade acerca de Elias. É que este Elias, no passado, por mais que o nome dele seja mencionado em outras ocasiões, alguém viria no poder e no espírito de Elias. E este não era o próprio Elias reencarnado. Quem veio no espírito e poder de Elias? João Batista. E é interessante, meus irmãos, como o Senhor, na sua providência, nos coloca para lermos exatamente isto. Lucas capítulo 1, do verso 1 até o verso número 25. Eu não programei isto. Nós lemos acerca de João Batista. Zacarias, Isabel, seu nascimento. Justamente sobre este aqui, que é apontado lá como o precursor do Senhor Jesus Cristo. E ele, meus irmãos, ele foi exatamente aquele que veio antes do Senhor Jesus Cristo para preparar os caminhos do Senhor. Ele veio e justamente Cristo vai dizer, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Ele é aquele que viria exatamente para anunciar o Evangelho, para falar acerca de que os homens devem se arrepender dos seus pecados. Ele veio para converter pais aos filhos. Ele veio para falar, meus irmãos, acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi exatamente isto que o próprio João Batista fez. E é justamente isto que Cristo está dizendo. Elias veio e é João Batista. E vocês fizeram todo tipo de mal contra ele. Vocês fizeram todo tipo de impiedades contra este homem. Mas ele mesmo, o próprio João Batista vai dizer, quando nós olhamos para João capítulo 1, nós encontraremos lá João Batista se deparando com fariseus e escribas quando vão questioná-lo e vão dizer: és tu Elias? O que ele responde? Não, eu não sou Elias. Ele realmente nega que ele é aquele homem de fato reencarnado. Ele sabia das compreensões equivocadas das pessoas naquele período. Ele sabia da compreensão equivocada daquelas pessoas. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui, olha, Elias realmente, ele já veio. Não confundam as coisas. A restauração já começou de todas as coisas. Porque aquele que deveria vir já veio. É isso que, inclusive, que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 11, verso de número 14, acerca do próprio João Batista. Mateus capítulo 11, verso de número 14, a palavra nos diz: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Ele está falando sobre quem aqui? João Batista. Então, meus irmãos, há várias passagens na Escritura que nos conduzem a esta compreensão inequívoca de que João Batista veio no poder e no espírito de Elias, mas não era o próprio Elias. E ele veio então, como mencionei, para falar acerca daquele que estava para vir após ele.
E é interessante, né? Aquele que estava para vir após ele era o próprio Cristo, o próprio Senhor. João Batista era aquele que era a voz do que clama no deserto. E faz a referência a um texto de Isaías no Antigo Testamento, que logo após o mensageiro, aquele que vai abrindo os caminhos, lá em Isaías, quem vem é o Senhor após aquele mensageiro. E então, João Batista vai dizer, eu estou aqui, após mim, vem alguém que é maior do que ele. Quem é? O próprio Cristo, o Senhor. Então, isto realmente se cumpriu. Então vejam que eles estavam grandemente confusos com aquilo. E então o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, eles fizeram todo tipo de maldade com este homem. Assim como sofreu Elias, você pode ler, 1 Reis capítulo 19, Elias sofreu amargamente. Nós veremos João Batista sofrendo. E ele vai dizer então que ele também sofrerá. Ele também sofrerá, semelhantemente a João Batista. É isso que ele nos diz no versículo de número 12. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado, ou será humilhado. Ele sofrerá muito e será humilhado. Quando você olha para Mateus capítulo 17, verso 12, que é a mesma passagem sendo descrita lá, nós encontraremos Cristo realmente dizendo, ele sofrerá, Mateus capítulo 17, verso 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Elias padeceu, João Batista, na mão de Herodes, Herodias, pessoas perversas, como nos diz o Evangelho de Marcos, capítulo 6, teve a sua cabeça arrancada. E então o Senhor Jesus Cristo deveria sofrer também. Mais uma vez, meus irmãos, Cristo fala sobre o seu sofrimento. Ele não deixa de falar sobre aquilo que ele teria de experimentar. E é interessante, ele vai dizer, está escrito. A palavra do próprio Senhor faz referência a isto. Estes discípulos do Senhor Jesus Cristo deveriam estar plenamente persuadidos disto. Os salmos falam sobre isto. Os profetas falam sobre isto. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo de número 22, o que é que a palavra nos fala ali? A palavra do nosso Senhor fala sobre este Cristo que padecerá amargamente na cruz. Salmo que nós cantamos aqui também, nos nossos cultos. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Clamor do Filho de Deus, exatamente o mesmo clamor que nós encontramos em Marcos capítulo 15. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, a Escritura do Antigo Testamento fala sobre este sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Está escrito. E um texto que fala sobre isto, meus irmãos, com muita clareza, nós já lemos aqui e nós leremos mais uma vez, quando nós olhamos para Isaías, capítulo de número 53, o sofrimento, o servo sofredor, aquele que realmente deveria sofrer. Isaías diz, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os pecadores repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado e muito, e pelos transgressores intercedeu. O que é isto? Meus irmãos, isto aponta para o sofrimento de Cristo. Isto aqui revela a morte do Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz, não por causa dos seus pecados, não por causa dos pecados dele, porque Cristo nunca cometeu pecado, mas por causa dos nossos pecados foi ele moído. Por causa dos nossos pecados foi ele partido naquela cruz. Por causa dos nossos pecados, ele teve de sofrer amargamente. O justo morrendo pelos injustos. O justo morrendo pelos injustos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado, Cristo não conheceu o pecado. Foi o seu pecado. Foram os meus pecados que crucificaram o Redentor. Os seus pecados. Esteja plenamente certo disto. E isto estava escrito. O Senhor havia determinado isto. O Senhor havia determinado que isto deveria acontecer. Como o próprio Cristo diz, é necessário que isto aconteça. Ainda que os homens estivessem envolvidos com isto, na morte do Senhor Jesus Cristo, foi pelo desígnio eterno de Deus que o Senhor Jesus Cristo padeceu na cruz. E o que isto revela, meus irmãos? O que esta cruz de Cristo, determinada pelo próprio Senhor desde toda a eternidade, revela acerca deste Senhor. Revela não somente que Ele é justo, porque Ele não poderá jamais deixar o pecado sem punição. Ele, como juiz justo, condenará. Revela não somente que Ele é santo, que Ele não pode, não contemplará a iniquidade. Ele se ira contra a iniquidade e se volta grandemente contra ela. Como o próprio Cristo experimentou na cruz. Justiça e santidade de Deus sendo reveladas naquela cruz maldita que Ele sofreu por causa do meu e dos seus pecados.
mas também revela o grande amor de Deus. E revela o imenso amor de Deus por pecadores indignos como eu e você. A cruz de Cristo revela este amor. Cristo não nos amou. Deus não nos amou porque Cristo morreu. Vou repetir. Deus não nos amou porque Cristo morreu. Cristo morreu porque Deus nos amou na eternidade. É totalmente diferente. E então ele sofreu amargamente. E aquilo é a maior demonstração do amor de Deus para com pecadores indignos como eu e você. Aquilo era o que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Ele deveria seguir para Jerusalém. E justamente nesta morte bendita dele, que eu e você, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos arrancados da morte e agora temos vida. Foram arrancados do caminho que estávamos seguindo e agora peregrinamos no outro caminho. Estávamos seguindo para habitarmos eternamente no inferno, agora seguimos para habitar junto com o nosso Senhor na glória eterna. Por causa deste bendito Cristo que morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Este Cristo que é anunciado, este Cristo que deve ser pregado, este Cristo que deve ser anunciado o tempo inteiro, é isto que nós devemos proclamar, como o próprio apóstolo Paulo falou. Cristo foi morto, Cristo foi sepultado, mas Cristo ressuscitou. Esta é a única esperança que você tem. E este é o único que pode livrar você, que não conhece a Cristo, da condenação. Eu não posso jamais cansar de falar isto. Você nunca será salvo através das suas boas obras. Você nunca será salvo através de viver uma vida supostamente boa neste mundo. Você nunca será salvo por tentar de alguma forma se conformar à lei de Deus externamente. É somente Cristo e Cristo somente que pode salvar você. E este Cristo que é anunciado no Evangelho. Corra para Ele. Corra para Ele. E você será abrigado nele do juízo que virá no fim para todos aqueles que nunca se renderam a Cristo. E todos nós que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, louvemos o nosso Senhor por esta grandiosa obra do nosso bendito Salvador na cruz. Isto deve ser um motivo de eterna gratidão e louvor nos nossos lábios por Cristo Jesus. Mas não somente nos lábios. A nossa vida, nesta vida, deve revelar isto, esta gratidão. Quando nós vivemos para o nosso Senhor. Vivamos para o nosso Senhor. Isto é glorioso, isto glorifica o nosso Deus. E isto é de grande proveito para nós, em particular, e para a Igreja de Cristo em geral. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nós queremos, Pai, te dar graças por tua palavra. Queremos te dar graças, Pai, pela tua palavra que nos revela coisas tão gloriosas. Pela tua palavra que nos revela Cristo, através de quem, Pai, nós encontramos a salvação. Ó Deus, que a glória do teu Evangelho seja sempre impactante para nós. Que sejamos impactados, Pai, com a glória do Senhor no teu Evangelho. E que aqueles que não conhecem a ti, Senhor, possam, pela manifestação do Senhor no teu Evangelho, possam se render ao Senhor
possam ser salvos, Pai, da condenação. Ó Deus, mais uma vez, Pai, queremos Te louvar por Cristo Jesus, em quem encontramos salvação. Já não há mais nenhuma condenação para nós, por causa de Cristo. Louvamos-Te por isto, Senhor, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.